Existe um padrão psicológico que une todos os tipos de pessoas destrutivas, desde manipuladores e narcisistas egoístas até psicopatas dos mais perigosos. Esse padrão forma um núcleo invisível que explica por que algumas pessoas sentem prazer em explorar, enganar, roubar ou prejudicar sem culpa nem remorso. Essa é a parte 1 da série A Anatomia de FDPs, onde cada dia eu explico os traços sombrios do fator dark da personalidade e como se proteger de personalidades predatórias. Durante décadas, a maior parte de pesquisas sobre comportamentos manipulativos e destrutivos em relacionamentos se concentrou no narcisismo como a principal explicação. Autores como Paulus e Williams e Campbell e Foster descreveram o narcisismo como o centro da tríade sombria, composta por narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Essa ênfase levou muitos a tratar narcisismo como traço raiz de comportamentos destrutivos para a sociedade, mas novas pesquisas mostraram que o narcisismo é apenas um pedaço de algo muito maior. Existem não só esses três, mas também diversos outros traços sombrios, todos governados por um mesmo mecanismo psicológico, a obsessão incurável por colocar os próprios desejos, poder e vantagens acima de qualquer pessoa. Uma pesquisa revolucionária conduzida por Moshe Gane e colegas em 2018 e replicada em diversos países como Alemanha, Espanha, Portugal, Brasil e outras nações de língua inglesa, revelou algo nítido. Todos os traços sombrios são facetas e expressões do mesmo núcleo diabólico que eles chamaram de Dark Factor of Personality, que eu traduzi como fator dark da personalidade ou FDP. E esse núcleo malévolo FDP reúne 9 traços sombrios, incluindo egoísmo, maquiavelismo, desengajamento moral, narcisismo, senso de direito psicológico, psicopatia, sadismo, autointeresse e perversidade. Cada um deles, ou suas combinações, faz com que FDPs racionalizem o mal que causam aos outros como irrelevante, merecido ou até prazeroso. Para FDPs, os meios sempre justificam o fim, e o fim é sempre tirar vantagem, obter poder e dominar. Reconhecer FDPs não é sobre diagnosticar, é sobre entender padrões perigosos e aprender a desviar de predadores relacionais antes que envolvam você em suas teias de mentiras e destruição. Essa é a série A Anatomia de FDPs. Se siga para aprender a reconhecer os padrões e se proteger. Você dá a mão, ele arranca um braço e ainda gosta. Essa é a parte 2 da série A Anatomia de FDPs, onde cada dia eu explico traços sombrios do fator dark da personalidade e como se proteger de personalidades predatórias. O egoísmo patológico é um dos traços centrais de FDPs. Pesquisadores descobriram que esse tipo de egoísmo não é só um instinto de sobrevivência, é a busca por ganhar às custas das perdas dos outros. E ele é perigoso porque se baseia em 3 dimensões principais. 1. Orientação constante para o próprio benefício, mesmo quando isso prejudica os outros. 2. Racionalização moral. A pessoa justifica os próprios atos dizendo os outros fariam o mesmo, ou eu mereço, dobrando a própria consciência quando lhe convém. E 3. Satisfação e busca por ganhar e fazer o outro perder, e esse outro normalmente é você. O egoísmo patológico é um forte preditor de comportamentos exploratórios, dominação e predação social. E ele é parte do mesmo mecanismo que inclui narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Pesquisas mais recentes descrevem padrões claros de comportamento interpessoal associados a esse traço do egoísmo patológico. A pessoa mede tudo em termos de ganho, atenção, status, validação, dinheiro, sexo, imagem pública. Se algo não oferece retorno, rapidamente perde o interesse. Egoístas patológicos sempre fazem barganha emocional, transformam sentimentos e concessões em moeda de troca. Se eu fiz isso por você, espero que você faça aquilo por mim. Se apropriam dos méritos dos outros, atribuem a si o sucesso coletivo, minimizam as contribuições dos demais e usam os feitos das outras pessoas para se autopromover. Precisam vencer até em discussões banais. O amor vira disputa. Quem manda mais, quem sofre mais, quem tem mais razão. É profundamente nocivo estar com alguém assim em um relacionamento, porque o egoísmo patológico não nasce só da falta de empatia, nasce de uma ausência de
limites éticos internos. Nos relacionamentos, isso se traduz em amor utilitário, desequilíbrio constante e exploração interpessoal. O egoísta patológico não apenas quer mais, ele quer tirar de você. Essa é a série A Anatomia de FDPs. Me siga para aprender a reconhecer os padrões e se proteger. Você já conheceu alguém que te convenceu de que tudo que fazia era pro seu bem, enquanto calculadamente assumiu todo o controle da sua vida e ainda traiu você pelas costas? Essa é a parte 3 da série A Anatomia de FDPs, onde cada dia eu explico os traços sombrios do fator dark da personalidade e como se proteger de personalidades predatórias. E hoje o tema é maquiavelismo, o traço antagônico da manipulação fria e estratégica. Pesquisadores como Blutner e Bergold, em 2021, definem o maquiavelismo como uma combinação de falsidade, propensão à manipulação, desprezo cínico pelos outros, planejamento de longo prazo e baixa agressividade. Isso é, são mansinhos e simpáticos enquanto tramam e exploram. Homens e mulheres com esse traço maquiavelismo como parte da sua estrutura de personalidade roubam recursos, ideias, oportunidades e estão sempre paranoicos de que outros vão fazer isso com eles e elas também. Essas pessoas não sentem a menor culpa ou remorso. Elas planejam pacientemente, testam as águas e esperam o momento certo para dar o bote perfeito que vai trazer as maiores vantagens, seja lá às custas de quem for, da parceira, do parceiro, amigos, colegas de trabalho e até dos próprios filhos. Pessoas maquiavélicas não são apenas mentirosas ou egoístas, são emocionalmente frias e mentalmente afiadas. Para maquiavélicos, as emoções servem como mapa tático e não para conexão humana genuína. Pesquisadores descreveram essa habilidade como um tipo de inteligência social usada exclusivamente para enganar, prever e controlar os outros. E o que torna esse traço tão perigoso é que ele se adapta totalmente ao contexto. Em relacionamentos íntimos, a pessoa maquiavélica não briga e leva você a se deixar tirar vantagem. Ela não se irrita, mas estuda friamente o momento certo de virar o jogo contra você. FDPs com traço maquiavelismo não buscam proximidade, buscam oportunidades de tirar vantagem. Fazem você acreditar que são aliados sem ser. E o que é mais insidioso é que não só mentem pra você, mas fazem você participar do próprio engano e exploração. O maquiavelismo é a arte de manipular sem parecer vilão. É o traço de predadores sociais que usam a razão no lugar de explosão e o controle camuflado de cooperação. Se o egoísta quer fazer você perder, o maquiavélico quer fazer você jogar pra ele ganhar sem você perceber. Essa é a série A Anatomia de FDPs. Me siga para aprender a reconhecer os padrões e se proteger. Muito se fala sobre narcisismo e psicopatia, mas e se eu te contasse que essas personalidades são apenas a ponta do iceberg? Debaixo da superfície, invisível de fora, existe um traço específico que rege os comportamentos tóxicos e cruéis, tanto faz o tipo. Essa é a parte 4 da série A Anatomia de FDPs, onde cada dia eu explico os traços sombrios do fator dark da personalidade e como se proteger. E o tema de hoje é o desengajamento moral. Em outras palavras, pessoas sem consciência moral ou ética. Quando se trata de pessoas que manipulam, mentem, enganam, traem, tiram vantagem e causam danos aos outros sem remorso, muita ênfase é dada às possíveis patologias subjacentes, mas pouco se fala da estrutura de personalidade e traços. E o desengajamento moral é exatamente isso, um traço e não uma patologia. Isso significa que, apesar de extremamente danoso para a sociedade, não existe tratamento, porque não é doença. O cérebro de pessoas com desengajamento moral reclassifica automaticamente todo o mal que causam, justificam os próprios comportamentos antiéticos o tempo todo, e isso isenta elas de qualquer sentimento de culpa. Sentir culpa dói, por isso tem a função de gerar aprendizado e comportamentos pró-sociais. Então pensa aqui comigo, se uma pessoa com desengajamento moral não sente culpa nem remorso, isso significa que ela não aprende com os próprios erros e não tem a motivação de agir de forma pró-social. Não dói nela causar danos aos outros e por isso ela não tem a motivação de ser genuinamente uma boa pessoa. Ela quer apenas parecer
ser uma boa pessoa. A maioria de nós pensa que pessoas abusivas ou que cometeram atos horríveis devem sentir alguma espécie de culpa reprimida, mas para pessoas com desengajamento moral, esse simplesmente não é o caso. Elas fazem o que querem, destroem a vida dos outros, usam, abusam e vida que segue como se nada. Mas atenção, o desengajamento moral não é um traço da personalidade sombrio isolado, é um mediador, uma ponte para comportamentos predatórios e geralmente vem atrelado de outros traços como narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Como reconhecer alguém com desengajamento moral? Essa pessoa age de forma insensível, fria, antiética e até cruel. E quando é pega e confrontada, pode até prometer mudar, mas não aprende com os próprios erros. Logo volta a recair na mesma dinâmica tóxica e abusiva. O que você vê na superfície são comportamentos absurdos, mas por baixo está uma estrutura da personalidade sem consciência moral, maléfica e fixa. E cuidado, não confronte essa pessoa com isso. Melhor é se afastar de forma estratégica. Essa é a série A Anatomia de FDPs. Me siga para aprender a reconhecer os padrões e se proteger. Como identificar narcisistas? Baixa empatia, hostilidade, arrogância e manipulação para estabelecer dominância social. Essa é a parte 5 da série A Anatomia de FDPs, onde cada dia eu explico um traço sombrio do fator dark da personalidade e como se proteger de personalidades predatórias. Narcisismo não é só vaidade superficial, é um dos traços centrais de FDPs, junto com vários outros traços sombrios e destrutivos para a sociedade. Entenda isso, narcisismo não é um transtorno tratável, é um traço da personalidade profundamente enraizado e observável em diferenças no cérebro dessas pessoas, simplesmente não registra informações que não impactam elas diretamente. Exemplo, se você está triste por algo que aconteceu com você, mas isso não impacta a vida da pessoa narcisista, ela não vai se importar. Agora, se você está triste e consolar você pode trazer alguma utilidade pessoal, a pessoa narcisista vai agir para parecer se importar, nem que seja para criar uma dívida que ela pode cobrar de você futuramente. Homens e mulheres narcisistas têm uma disposição incorrigível para maximizar os próprios ganhos às custas dos outros, justificada por crenças de direito ou merecimento automático. Se hipervalorizam enquanto desvalorizam os demais. Manipulam, mentem e exploram porque realmente acreditam que são mais especiais e têm o direito de obter o que quiserem mais do que você. Principais características do traço tóxico narcisismo: necessidade obsessiva por admiração. Quando não conseguem, se frustram e punem os outros. Falta de empatia emocional. Não sentem junto com você, mas ao mesmo tempo têm uma habilidade incrível de detectar as suas fraquezas, permanecendo completamente indiferentes ao sofrimento alheio. Falta de senso de responsabilidade genuína. Necessidade de controlar. Exigem lealdade absoluta e viram bicho quando questionados, mas não são leais com absolutamente ninguém além deles mesmos. Manipulação e cinismo. Exploram financeiramente, emocionalmente e até fisicamente, se isso interessar. Isso coloca pessoas com traço narcisismo na categoria de predadores sociais. Atacam você, invertem quem é a verdadeira vítima e quem é opressor, fazendo você duvidar do que é real. Pesquisas mostram que companheiras ou companheiros de pessoas narcisistas desenvolvem inseguranças, ansiedade, depressão, trauma e sentem que enlouqueceram. Narcisismo faz parte do FDP e compartilha o mesmo núcleo sombrio que alimenta a psicopatia, maquiavelismo e desengajamento moral, uma combinação verdadeiramente diabólica que compõe personalidades perigosas. A única coisa que você pode fazer é se distanciar estrategicamente. Essa é a série A Anatomia de FDPs. Me siga para aprender a reconhecer os padrões e se proteger.